Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui, e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. Amém? Glória a Deus. E tem gente lá fora. Deixa eu falar com você que está aqui. Continuando. A gente estava lá com os homens que vencem. Hoje o dia está muito especial. E aqui eu estava contando aquele testemunho e aquela matéria que eu li recentemente. E agora eu estava lendo aquela matéria e está lá escrito: a medicina. Eu sei que podem ter muitos médicos e enfermeiros aqui hoje e eles vão concordar comigo. Matéria de um médico conceituado, pesquisa científica já comprovada. A depressão para a medicina não tem cura. Mas para Deus, que é o Deus do impossível, tem cura. Assim como o Senhor tem poder para perdoar os pecados, quem crê que Ele tem poder para perdoar todos os pecados? Ele tem o poder para sarar todas as doenças. Porque o pecado e a doença é a mesma coisa. Ambos entraram na humanidade quando Adão e Eva caíram. É ou não é verdade? Assim como entrou o pecado no mundo, entrou a doença, a humilhação, a vergonha, tudo junto. Inveja, tudo aquilo que não presta. Então, se hoje passamos por tudo isso, e assim como Ele foi capaz, Jesus Cristo levou o pecado embora do mundo, Ele levou tudo isso que não presta embora com Ele. E ali estava dizendo claramente, a medicina está reconhecendo, esse foi o termo que aquele médico usou, temos que desaprender tudo o que aprendemos até agora. Estamos enchendo os nossos pacientes com estimuladores de serotonina, de hormônios de bem-estar, e eles ficam como parece que está com um apagão. Você fala com uma pessoa que está com antidepressivos, é exatamente assim que ela reage. Ela não reage. Ela fica como se estivesse apagada. E como é que pode um hormônio então que traz o bem-estar deixar alguém desta maneira? Não vou falar sobre medicina aqui, vou falar do poder de Deus. E quando eu li aquela matéria, eu quis compartilhar com todo mundo com alegria. Mas por que, irmã Thaís? Porque era mais uma prova de que Deus é quem está no controle de todas as coisas. A medicina, a ciência, sabe por que existe a ciência? A ciência só existiu para estudar os feitos da criação divina. Mas tudo foi deturpado porque o diabo é um invejoso. Tudo que Deus cria, ele quer roubar a glória, deturpando toda a criação dele. E aí, me fez lembrar aqui de uma palavra. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus. Vamos lá no Novo Testamento, você que trouxe a sua Bíblia, você que pode abrir a sua Bíblia, abra. Você que pode ler com a vizinha, leia, fala só um pouquinho que eu vou ficar aqui em cima de você. Enquanto ela fala, a gente aprende junto. Isso. Mateus capítulo de número 14. Cadê o povo baiano que dá glória a Deus? Aleluia. Aí sim, tem povo vivo aí, né? Graças a Deus. Vamos lá, Mateus 14, versículo qual, Thaís? Versículo 13. E aonde eu tenho passado, eu tenho ministrado essa mensagem, que é exatamente o que quer dizer isso aqui. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, mas vai prestar atenção, diga amém. Então vamos junto. Versículo agora de número 13. Presta atenção o que diz. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Olha aqui para mim, toda a igreja, presta atenção aqui em mim. Ouvindo o que, irmã Thaís? Jesus tinha acabado de descobrir que o seu primo e o seu precursor, João Batista, tinha acabado de morrer sendo degolado. João Batista era primo de Jesus, veio antes, lá do ventre da Isabel, para preparar o caminho do Senhor, para que quando ele viesse, já estava todo mundo com o espírito bem disposto, a Bíblia diz. E olha aqui para mim, quem lembra aqui do discurso de João Batista? Como é que ele era? Ele era mansinho? A Bíblia fala que ele dizia assim, ó: vamos se arrepender todo mundo, raça de víbora.
Imagina se eu chego no meio da praça assim hoje. Pode dar certo, mas eu vou levar algumas coisas na cara, né? E olha aqui para mim, você sabe por quê? A Bíblia diz que o anjo avisou a Isabel: Isabel, teu filho vai ser duro. Ele vai falar meio assim com as pessoas, mas é para preparar um espírito bem disposto para aquele que vem. É muito forte isso, porque tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que a gente não entende, fala: nossa, mas essa pessoa é meio estúpida. Essa pessoa é meio dura. Aí você fala: mas glória a Deus que Ele está me fazendo um espírito bem disposto. Tem horas que a gente chora, porque a gente entra na igreja, a obreira não olhou na tua cara, você fala: meu Deus, o que eu fiz? Aí você fala: gente, aí você fica uma semana chorando, você fala: ai, mas eu fiz nada para ela. O que eu fiz para ela? Meu Deus. E eu estou falando isso para você, sabe por quê? Porque não tem só pessoas, tem situações que a gente enfrenta que vão fazer você ter um espírito bem disposto para viver o melhor de Deus. Porque o melhor estava por vir, o melhor não era João Batista, era Jesus. E quando Jesus veio, João Batista já tinha preparado tudo com aquele jeito duro. Mas foi necessário. E quando Jesus, presta atenção aqui em mim, quando Jesus soube que João Batista tinha morrido, teu primo, a Bíblia diz que ele quis se isolar. Olha aqui para mim, ó. Muitas de nós, em momentos de tristeza, queremos fazer o quê? Não me rele, não me toque, não fala comigo, hoje eu estou azeda, não quero saber de ninguém. E o pior é que quando a mulher está assim, todo mundo sabe. O gato some por um mês, você fala: cadê o gato da casa? Sumiu, porque a mulher não está bem. O marido já chega, os filhos sentem no ar, fala: o que está pesado o clima, o que está acontecendo? É a mãe que não está legal, é tudo brincadeira aqui, pessoal, porque não deveria ser assim. E olha aqui para mim, Jesus ele foi e se apartou, mas a Bíblia diz que uma multidão viu ele e falou assim: Jesus está indo lá, vamos também. E foi aquele povo todo, onde Jesus ia, e aquela multidão de gente querendo dele, querendo receber dele. E a Bíblia diz então no versículo de número 14, Jesus saindo, ele viu, a Bíblia diz em grego aqui agora, que ele observou, ele ficou olhando aquele povo, observando. Ele viu aquela grande multidão, e o que aconteceu com ele? E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha aqui para mim, Jesus estava num momento feliz ou triste da vida dele? Mas ele não deixou isso abalar e nem deixou de fazer a obra por isso. Você pode estar talvez passando o pior momento da sua vida, mas nunca abandona o barco, nunca deixa a fé. Quando Jesus viu, ele estava sofrendo um período de luto. Mas a Bíblia diz que ele ficou olhando. Ele olhou. E a Bíblia diz que ele falou assim, ó: eu vou curar esse povo todo. Olha aqui para mim. Ele não disse assim, ó: meu Deus, mas nem aqui vocês me deixam em paz. Nem no pior momento da minha vida vocês me deixam sossegado. Olha aqui para mim. Nunca peça licença ao Espírito Santo e entra na carne. Que tem gente que vem, é mulher de Deus, mulher cheia do Espírito Santo, mas quando a tristeza vem, a ira vem, a coisa: o Espírito Santo, fica aqui um pouquinho. Eu já falei, caramba! 1000 vezes, parece que ninguém me entende aqui. Aí você deixa o Espírito Santo, aí vem a Thaís, vem a Maria, vem quem quer que seja. Misericórdia. Jesus olhou e falou assim, teve íntima compaixão, ele amou aquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele curou umas 10 pessoas. Quantas ele curou? Todos os enfermos. Quem estava doente naquele meio foi curado. Você crê que é o que vai acontecer aqui hoje? Glória a Deus por isso. Então presta atenção que você vai entender como que isso vai acontecer também. E sendo chegada a tarde, versículo 15, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas cidades e comprem comida para si. Olha aqui para mim toda a igreja, ó. O povo já tinha sido abençoado, sim ou não? Quem seguiu Jesus foi seguindo por quê? Porque estava doente, é ou não é verdade? Estava doente, foi buscar Jesus e foi curado, amém?
glória a Deus. Aí o que os discípulos pensaram? Uma ótima ideia. Jesus, faz o seguinte, a gente está longe de tudo. Esse povo já foi curado mesmo, manda esse povo embora. Manda esse povo para as cidades aqui do lado, ó, que eles vão se virar para comer, porque aqui não tem nada. Ai, meu Deus, olha aqui para mim. Os discípulos sempre querendo dar aquela ideia para Jesus, né? Quantas aqui já não passaram por isso? Jesus, vou dar uma ideia para o senhor. Meu marido precisa ir para a igreja. Então, quando o missionário vier, assim, toca no coração dele para ele vir e, né? Só não deixa ele chegar na hora da oferta, porque aí o bichinho vai ficar meio... É os discípulos dando ordem para Jesus. Quem aqui já viveu um milagre? Levanta a mão. Aí agora eu vou te perguntar uma outra coisa. Foi do jeitinho que você orou e esperou? Foi totalmente contrário. Você nem imaginava e Deus foi lá e fez. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha no inimaginável. Deus trabalha no impossível, que é o que Ele sabe fazer. Porque o possível Ele espera de nós. Possível quem faz é a gente que remove a pedra, quem ressuscita o Lázaro é Ele. Então Ele vem fazendo o impossível, Ele espera que nós façamos então aquilo que é necessário. Então, foi lá os discípulos dar uma ótima ideia, e aí olha o que Jesus responde, versículo de número 16, Jesus porém lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Presta atenção aqui em mim, todo mundo, ó. Presta atenção aqui em mim, ó. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, ninguém precisa ir embora não. Como assim? Ninguém precisa, não é mister, quer dizer que não era necessário. Não é necessário que esse povo vá embora. Peraí, Jesus está vendo que não era preciso. Mas só quem estava ali eram os discípulos que via que não tinha nada. Você vai ver mais à frente que só tinha 5 pães, 2 peixes e mais de 5.000 pessoas. Eles sabiam que aparentemente precisava mandar aquele povo embora. Não tinha saída. Quantas vezes nós nos pegamos no mesmo cenário? Não tem saída. Já pediu o divórcio. Não tem jeito, meu filho já largou a moça. Não tem mais jeito. Mas Jesus falou, não é necessário ir embora. Porque eu vou dar a solução. Jesus estava dizendo assim, peraí, vocês acham que eles vieram buscar só a cura, mas eu sei que eles precisam é demais. Peraí, eles já não tinham sido curados, irmã Thaís? Então eles já tinham tudo que eles precisavam. Mentira. Porque por mais que você hoje, minha filha, tenha vindo aqui, porque você está com um problema no joelho, porque você está com um problema na alma, o que Deus tem para você é muito mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Glória a Deus. Muito mais do que você veio hoje buscar é o que Deus tem preparado para você. Eu me lembro que quando eu pisei na primeira vez ainda na igreja, buscando problema, ou melhor, buscando a solução para o meu problema, chamado depressão, ansiedade, além de outros. Família destruída, já tinha dado polícia, SAMU, tudo dentro da minha casa. Pais divorciados, morava eu, minha mãe e minha irmã, as duas se engalfinhavam pelo cabelo que parecia o capeta com o demônio. É coisa séria. Quando eu chegava do trabalho, lá na esquina da rua, eu ouvia os gritos delas. Eu falava, meu Deus, eu vou ou não vou? Eu vou voltar. Não vou embora não. A vizinhança saía na rua para ouvir as duas. Eu falei, meu Deus, não. E aquilo era morte para mim. Eu falei, meu Deus, que vida é essa? Eu sonhava com alguém morrendo ali dentro. Que uma hora era isso que ia acontecer. E aquela situação só piorando. E aí eu me lembro que eu pisei na igreja. Só que eu era aquela irmã que o pastor falava assim, olha, essa irmã é de fé, hein? Eu era nada, eu era uma religiosa. Porque eu ia quarta, eu ia sexta, eu não faltava um culto, eu ainda trabalhava fora. Muitas vezes eu chegava quase lá nas 9 da noite. Chegava pro amém, mas eu chegava. E sabe como é que era a minha oração? Olha a minha oração, meu Deus. Aleluia. Eu vim hoje na igreja, hein? Estou aqui, hein?
lembra-te de mim. Porque eu não sabia orar. Eu só sabia pedir. Às vezes a pessoa não entende porque que ela não é atendida na primeira. Quem aqui já ouviu a expressão assim, quando você estava no pior momento da tua vida? Fulana, você precisa ir para a igreja, hein? Quem aqui já ouviu? Ué, essa pessoa fez certinho. Só que você vem com esse conceito. Você vem assim, eu preciso ir para a igreja, que lá eu vou ser curada. E é verdade. Só que lá na igreja você vai ser primeiro mudada. Você vai ser transformada. Porque receita de bolo é as religiões que dão. E outra não leva para lugar nenhum. Agora Jesus, Ele transforma você de tal maneira que você consegue mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Todo mundo vem para a igreja buscando o favor de Deus. Não adianta você falar que não. Nós viemos aqui porque queremos a bênção dEle. E a Bíblia diz que quem busca o favor, encontra graça. Graças a Deus. Ele é maravilhoso. E Ele nunca vai te cobrar com juros e correção monetária. Ele nunca vai cobrar aquilo que Ele te deu. Porque tudo que Ele te deu já é seu por direito e foi conquistado na cruz do Calvário. E Ele te amou até o fim. Então hoje é um dia que você tem que pensar assim, eu não estou aqui porque eu estou desesperada, eu estou aqui numa oportunidade que Deus está me dando de conhecê-lo e me entregar para Ele. E graças a Deus por isso. Então, quando Jesus olhou os discípulos falando assim, manda esse povo embora, não, eles não têm que ir embora não, porque eu não estou aqui só para curar, eu estou aqui para fazer muito mais, eu estou aqui para saciar a fome deles. Eu estou aqui para saciar o vazio deles. Então, olha só, Jesus devolve o problema. Olha aqui para mim, ó. Jesus falou assim, ó, se vira, dá a eles de comer. No Evangelho de João, a Bíblia conta que Jesus pergunta para um deles, e aí, o que a gente vai fazer com esse povo? Eu falo, meu Deus, eu não sei agora o que eu vou fazer. Quantas de nós não nos pegamos assim nessa berlinda? E agora, o que eu vou fazer? Eu estava contando aqui um pouco do meu testemunho, e eu me lembro que dentro da igreja, assim, bem no meio, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, e quando eu tinha essas crises, eu tinha que ir correndo para o hospital. E lá eu tomava aquele remédio para dormir cavalo, aí eu ficava assim, tranquila, calminha, posso ir embora? Pode. Ir embora para o trabalho, mas no dia seguinte o problema estava lá de novo. E aí eu falei, eu vou começar a ir na igreja. E eu orava desse jeito, igual uma religiosa. Deus, eu vim hoje, hein? Deus, eu vim aqui hoje sexta. Senhor, eu tenho ido sempre, eu tenho sido fiel. Coitado, eu nem sabia o que era fiel. Depois Deus ia me provar. E aí eu comecei a falar, comecei a ir. Até que um dia eu tive uma crise dentro da igreja. Comecei a ficar ofegante. Eu olhava para o altar, eu não via um pastor, eu via 3. Porque a tontura era tão grande. Falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí eu falei, minha boca começou a ficar seca, a mão começou a suar. Eu comecei a olhar em volta, eu falei, vão me chamar de maluca. Vão me chamar de louca. E aí eu comecei a bater palma no meio do culto, porque era o único jeito de eu extravasar aquele negócio que eu estava sentindo. E aí o meu pastor falou algo sério, ele disse assim, irmão, até quando você vai ficar dentro da casa de Deus sem tomar uma decisão? Decida hoje ter uma vida com Cristo. Coloque o seu nome hoje lá no final para você se batizar nas águas. Eu nem sabia o que era batismo nas águas. Eu estava seguindo o conselho que me deram, que você também um dia recebeu. Vai para a igreja. E lá na igreja a gente aprende. E aí eu comecei a ouvir, eu falei, mas o que tem a ver o batismo nas águas? E aí ele falou assim, olha, eu não te garanto uma vida de um mar de rosa, mas eu te garanto que você sempre vai ter a quem recorrer. Eu falei, é isso que eu preciso. E a crise acontecendo, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Meu pastor está falando. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou para o hospital ou fico aqui dentro da igreja? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar dentro da igreja aqui sentada no banco, eu nunca soube de ninguém que morreu dentro de uma igreja. No hospital eu sei que morre um monte. Mas aqui, eu vou ficar aqui, que eu nunca vi uma notícia, fulano morre no banco da igreja. Eu vou ficar aqui. Fiquei lá sentadinha, e o meu pastor falando, aí ele disse,
Toma hoje essa decisão. Porque até hoje você tem sofrido porque lhe falta conhecimento. Ele me abriu Oséias. O meu povo tem sofrido porque está lhe faltando o conhecimento. Eu falei, peraí, Deus, então quer dizer que eu estou sofrendo porque eu não conheço? Peraí, Deus, levantei na mesma hora com um pulo no meio do culto, pastor falando. Cheguei lá no balcão do patrocinador, eu falei, põe meu nome aí. Põe meu nome aí para o batismo. Na hora que ele terminou de escrever meu nome de solteira ainda, Thaís de Freitas Benevente, quando ele terminou o E, aquela coisa da crise foi embora. E aí, parecia que eu tinha recebido remédio. E aí eu falei, calma aí que vocês vão entender. Aí eu falei assim, obrigada, Jesus. Eu fui embora para casa. Eu morava no centro da cidade de Campinas, em São Paulo. Ali, todo centro é um pouco, né, perigoso, não podemos negar. E eu ali, no centro de Campinas, já era perigoso já. Eu com a Bíblia na mão. Mas eu fui embora para casa aquele dia, parecia que eu estava dando pulo em nuvem. De uma nuvem para outra nuvem. Literalmente, essa era a sensação que eu tinha. E estava com a Bíblia na mão, eu falei assim, mas aqui é perigoso. Eu falei, tô nem aí, tô com Deus. E fui embora assim com a Bíblia na mão, não sabia nada de fé. Mas eu estava com a Bíblia, para mim eu estava assim, com a maior das armas. Olha aqui, ó, como Deus precisa avivar a gente no meio dos anos. Por que a gente perdeu isso? Por que a gente perdeu isso? Por que a gente perdeu o hábito de realmente entender quem a gente é em Cristo Jesus? E eu voltando para casa com a Bíblia, virou um homem na esquina, ele ia me assaltar, irmã. Estava na cara, escrito na cara dele, vou te assaltar. E eu estava assim com a Bíblia, voltando para casa. Na hora que ele topou comigo, eu topei com ele. Eu falei, vai! Ele arregalou um olhão desse tamanho. Eu falei, vai. Eu estava me sentindo poderosa. Mas não porque a força era minha, porque Cristo habitava em mim. E é isso que acontece conosco. Aí você pergunta assim para mim, irmã Thaís, que diz então? Ai, Jesus, o Senhor é lindo. Presta atenção aqui em mim. Aí você pergunta assim, irmã Thaís, quer dizer então que você foi curada da depressão, da ansiedade ali naquele dia? No dia do meu batismo nas águas eu tive crise de novo. A gente pegou um ônibus, foi para uma represa, um lago assim bem bonito, em outra cidade. E dentro do ônibus, eu comecei. Mas daquela vez, eu tinha uma palavra. Eu lembrei de Oséias e falei, meu Deus, eu sei que eu estou sofrendo porque me falta o conhecimento. Isso que eu estou passando hoje vai passar a partir do momento que eu começar a entender quem eu sou em Cristo Jesus. A partir do momento que eu começar a entender o que Deus tem para mim. E ali foi passando, irmã, a crise. Eu não sabia nada de versículo. Eu não lembrava de versículo nenhum. Eu não sabia da palavra de Deus coisa nenhuma. Mas o que eu sabia era cantar. E eu louvava a Deus. Eu louvava, eu ia cantando. E essa louca está cantando, estou cantando mesmo. Porque eu que estava passando a crise. Eu que sabia o que eu estava passando. Eu ia a pé para o meu trabalho, já indo para a igreja. Eu ia a pé, andava uns vários quilômetros até o meu trabalho, porque eu queria economizar com ônibus, então eu preferia ir a pé. Eu pegava minha mochilinha e ia embora, a crise ia e voltava enquanto eu ia andando a pé para o trabalho. E eu sabia louvar e aprendi Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te espantes porque eu sou o teu Deus. E aí eu ia cantando e ia falando em voz alta. Deus, o Senhor falou não te espantes. Assim mesmo, no meio da rua nesse tom de voz. E o povo passava e olhava para mim e falava, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E eu ia embora, porque eu queria saber daquilo que Deus tinha para mim. Eu não estava nem aí com o que iam falar de mim. Eu não estava nem aí com o que iam pensar de mim. Eu queria saber de melhorar. Eu queria saber de ser abençoada. Eu queria saber de ser curada. E agora eu sabia o que estava faltando. E quanto mais Deus ia me dando versículo e palavra, mais eu ia falando elas como se fosse um remédio com hora marcada que você tem que tomar. Na hora que a crise vinha, eu falava o quê? Eu falava da palavra.
Na hora que o medo vinha, na hora que o pavor vinha, na hora que a crise de pânico vinha, eu falava o quê? Eu falava a palavra. E quando eu não tinha crise, eu me preparava para ela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu estava sã, quando eu estava bem, era o momento de você ler a Bíblia. Porque na hora da crise da ansiedade, se você pegar a Bíblia e tentar ler, tu vai querer jogar ela na parede. Porque você não consegue, sua mente está fora. Então era no momento que você está bem, eu ia ficar munida. E é o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13, para você se revestir da armadura de Deus. Porque o dia mau ele vem, e quando ele vier, você já está preparada. Se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E a Bíblia termina o versículo 13 dizendo: e havendo feito tudo, ficar firme. Quantas vezes você já não orou a Deus falando assim, ó: Deus, eu já fiz de tudo. Se você fizesse realmente, se você realmente tivesse feito tudo, a bênção já estava aí, ó. Então quer dizer que não foi feito tudo. Mas o que eu tenho que fazer? Aí sabe o que você pensa? Você pensa no sacrifício, você pensa em ajoelhar no milho. Você pensa em passar horas de flagelo. Isso é tudo mentira que Satanás coloca na tua cabeça. Então o que eu tenho que fazer? Se revestir da armadura de Deus. Ele não mandou ninguém fazer sacrifício. Pode aplaudir Jesus bem forte. Ele não quer sacrifício, ele quer compromisso. Você é tentado a achar que você tem que fazer acontecer. Não, ele quer ter comunhão. Você quer ter confiança em Deus? Ai, me falta um pouco de fé, me falta um pouco de confiança. Posso te falar uma coisa? Posso te contar um segredo? Você confia em alguém que você não conhece? Você confia num desconhecido? Pergunta para essa irmã do lado: você confia num desconhecido? Olha aqui para mim. É triste o que eu vou te dizer agora, mas se você não está confiando nele, é porque ele é um desconhecido para você. Misericórdia. Se você conhecer quem ele é e o que você pode ser em Cristo Jesus, nada nem ninguém abala a tua confiança. Eles não precisam ir, se vira, vocês vão dar de comer a eles. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava sendo mal com os discípulos? Jesus estava sendo mal? Devolvendo o problema? Não, olha aqui para mim. Jesus estava fazendo aqueles discípulos pensar fora da caixa, pensar fora do ego. Para de pensar só em você, para de pensar no que vai ser difícil para você. Eles estavam pensando: e agora, o que a gente vai fazer? É mais de 5.000 homens, não tem o que a gente possa fazer. Mas Jesus fez eles pensarem um pouquinho mais. Às vezes, quando você vai para a igreja, às vezes, quando você busca a Deus, você recebe muitas vezes a resposta que você não gostaria de receber. Ah, mas eu não entendi, Deus, o que o Senhor quer de mim? Os discípulos receberam uma resposta que eles não sabiam o que fazer, mas eles pensaram um pouquinho mais. Jesus, espera aí um pouquinho, ó, tem um rapaz aqui, ele trouxe aqui 5 pães e 2 peixinhos. Era possível alimentar um monte de gente com aquilo? Mas os discípulos pensaram além, eles começaram a pensar diferente. Olha aqui para mim. O Senhor Jesus muitas vezes não responde do jeito que você gostaria, porque Ele quer que você comece a pensar diferente. Parar de pensar no seu mundinho. Ai, meu marido não tem jeito. Se você começar a olhar com os olhos humanos, ele não vai ter jeito mesmo. Mas quem olha com os olhos da fé, sempre vai ter jeito. Nunca vai ter impossível para o agir de Deus, minha irmã. Nunca, 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 nunca. Ah, mas eu não tenho esses olhos. É por isso que Deus dá essa resposta. É por isso que Jesus falou assim: se vira, você vai ter que pensar melhor. Tá bom, Jesus, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, vamos ver? Foi isso que eles falaram. Olha aqui para mim no versículo agora de número 17. Então, eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Presta atenção aqui em mim, ó. Aqueles discípulos, olha aqui para mim, ó, toda a igreja. Agora está a revelação da mensagem. Você veio aqui para ouvir isso? Então presta atenção no que essa mensagem vai dizer para você hoje.
aqueles discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, a gente não tem muita coisa, a gente não tem nada, porque é um monte de gente e a gente só tem 5 pães e 2 peixes só. Jesus olhou para eles e falou assim: então pode mandar o povo embora mesmo que não vai ter jeito. Foi isso que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: pega o que vocês acham que é nada e traz para mim que eu vou dar jeito. Jesus vai pegar os 5 pães e 2 peixes e ele vai fazer o impossível. Sabe aquela fé que você acha pequeno, aquele casamento que você acha que é ridículo, aquele filho que você acha que não tem jeito? Pega aquilo que é nada e leva até a presença de Jesus, porque ele vai dar jeito e ele vai multiplicar. Olha aqui, e quando você vai falar assim, quando Jesus falou trazemos aqui, eu fui estudar o que era a palavra aqui. O original significa até aonde está a mesma pessoa, no mesmo espaço. Então Jesus estava falando assim, você vai pegar esses 5 pães, você vai pegar esses 2 peixes e vai trazer até o meu espaço, aonde eu habito, aonde eu estou, é onde deve estar aquilo que você acha que é nada. Se você acha que a sua família é um fracasso, então traz até o espaço dele. Se você acha que seus negócios são um fracasso, traz até a presença dele, porque ele vai pegar, ele vai abençoar e ele vai multiplicar. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Como assim, irmã Thaís? Você vai ver. Tendo mandado, presta atenção aqui agora, outra revelação aqui importante para você hoje. Versículo de número 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, ele fez o quê? Os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E o que aconteceu? Comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E quem foi que comeu? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Presta atenção aqui em mim, repita comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você acabou de dizer que o mesmo Jesus que fez esse milagre pode fazer na tua vida também. Presta atenção no que Jesus disse aqui. Vocês vão pegar isso que vocês acham que é nada, e eu vou ensinar vocês a receber a minha bênção. Tudo que Jesus fala aqui tem um detalhe, eu já estou terminando a mensagem. Jesus, ele manda todo mundo se assentar. Ele poderia ter feito o quê? Pessoal, junta aqui que eu vou fazer um grande milagre. Poderia ou não poderia ter feito isso? Não, mas ele fez totalmente diferente. É assim que Deus faz, tudo diferente. Tudo diferente do que a gente espera. Ele mandou todo mundo sentar, e olha aqui, sentar na erva, sentar no fofinho. Ele mandou ninguém sentar na terra não, no chão batido não. Ele falou, senta só nessa parte mais fofinha aqui, Sabe por quê? Eu vejo aqui em Jesus o cuidado que ele tem na nossa espera. Ele tem cuidado na nossa espera. Irmã Thaís, eu estou esperando, ele tem cuidado de você. Ele está mandando você se assentar sobre a erva. Você que está inquieto, tu está sentando em formigueiro, você senta aqui, você senta ali, você está inquieta na espera. E ele falou, espera aqui na grama, espera no fofinho, espera na sombra, porque eu estou operando. Mas o que ele mandou trazer? Traz os seus 5 pães e os 2 peixes. Enquanto você só falar da boca para fora, como é que está o teu filho? Está na mão de Deus. Está nada. Às vezes não está. Agora é só Deus mesmo, porque eu já fiz de tudo. Lembra do que eu acabei de falar de Efésios? E havendo feito tudo, ficar firme. Às vezes está faltando é você ficar firme. Às vezes você já fez até de tudo, mas sua fé está assim, igual a onda do mar. Uma hora está grande, forte, arrebentando tudo. E outra hora está igual uma marolinha, não assusta nem neném sem dente. Está desse jeito.
Uma hora está grande, uma hora está pequena. Por quê? Sabe por quê? Porque a sua fé, presta atenção aqui em mim, a sua fé está baseada no que você sente. Os nossos sentimentos uma hora estão, uma hora estão, ai. E se a gente basear a nossa fé nisso, vamos padecer. O dia que a nossa fé estiver pautada nisso aqui, nada vai nos abalar. Então o que ele faz? Ele pega, presta atenção aqui em mim para você vencer agora. Ele pegou o que era nada, ergueu os olhos para os céus e ele abençoou. Aprenda a abençoar teu casamento, mas é um inferno, irmã Thaís, abençoa. Abençoa a tua casa. Eu odeio essa casa é mofada, essa casa tem a parede trincada, eu não vejo a hora de sair daqui. Enquanto você estiver pensando assim, tu não vai sair daí. Porque você não está pegando aquilo que é nada, seus 5 pães, 2 peixes, a casa mofada, e não está levando até Jesus. Porque quando você levar até Jesus, Ele vai te ensinar. Agora você vai pegar, vai abençoar. E tudo que você abençoar, Ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar. Esse é o segredo. Por que a minha vida não multiplica? Porque você não sabe levar, porque você não sabe dar. Você não sabe doar, você não sabe renunciar, você não sabe entregar até o Senhor. A minha fé é pequenininha. Se você levar até Ele, Ele multiplica essa fé. Eu não tenho fé para ser curada. Hoje você vai levar até a presença dEle, até o espaço dEle, e você vai abençoar. Senhor, eu estou abençoando a minha vida agora diante do Senhor. E Ele vai curar, Ele vai transformar, e Ele vai fazer essa fé, que parece que não vai fazer nada, vai fazer muita coisa hoje em nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Para terminar, você não precisa abrir, se você quiser você abra. Sabe como é que terminou a oração do profeta Abacuque? Posso terminar aqui para você? Versículo 17 e 18 acaba o capítulo. Olha o que o profeta canta para o Senhor. Porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sempre, durante toda a sua vida, a partir de hoje, que essas palavras fiquem dentro da sua mente agora. Nunca termine a sua oração em choro de tristeza. Se for chorar, que seja de alegria, porque a palavra te consolou. Toda oração de mulheres e homens de Deus terminavam com a palavra. Foi assim que eu fui curada da depressão. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que está aqui hoje ainda fugindo é do diabo. Mas se eu resistir e ficar firme nela, quem vai fugir é ele. E não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor quem diz. Amém? Fique de pé que nós vamos orar agora.